Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu estou aqui para indicar para vocês livros com a temática LGBT. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva. Deixe seu curtir nesse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe um vídeo com um amigo que gosta de ler, porque quanto mais ações desse tipo nós tivermos, o conteúdo desse vídeo vai ser divulgado para mais pessoas e vocês, assim como eu, sabem da importância dessa temática. Enquanto roda a vinheta, então, aproveita para se inscrever. Desde sempre eu li bastante dentro dessa temática LGBT e em combate à homofobia. E sabendo que o dia 17 de maio é o Dia Internacional contra a Homofobia, eu quis fazer esse vídeo para trazer para vocês justamente para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto. 17 de maio foi a data que a OMS desclassificou a homossexualidade como um distúrbio mental no Classificação Internacional de Doenças, que é o famoso CID, né? Que é o que a gente conhece como CID, quando a gente vai ao médico, ele coloca lá no nosso atestado, enfim. Isso tudo aconteceu em 1990, mas ainda hoje nós temos quase 40 países onde a homossexualidade, a relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo ainda é considerada crime, ainda é considerada ilícita. E vamos combinar que mesmo nos países onde não se considera crime, as pessoas que não são heteronormativas, que não seguem esse padrão, elas ainda são perseguidas, sofrem preconceito e é muito difícil lidar com tudo isso. Então, fico alerta aqui nesse vídeo, porque eu penso que só com bastante incentivo, com muita desconstrução, a gente pode mudar a sociedade, porque infelizmente esses são pontos que se encontram na estrutura mesmo da sociedade que nos cerca. Se cada um de nós mudar um pouquinho, melhorar um pouquinho e falar mais disso, mostrar que não tem nenhuma razão para esse preconceito, eu acho que o caminho vai ser melhor para todo mundo. Então, vamos às indicações de livros. Um dos primeiros livros que eu li nessa temática é o 1+1, A Matemática do Amor, do Vinícius Grossos e Augusto Alvarenga, publicado pela Faro Editorial. Esse livro ele vem nos contar a história de uma amizade muito interessante entre Lucas e Bernardo. Eles são muito amigos, fazem várias coisas juntos e têm 16 anos. Até que os pais de Bernardo falam com ele que eles vão se mudar de país. Bernardo se revolta, Lucas fica também chateado, também triste, mas ele já busca inspiração para que eles façam todos os dias alguma coisa juntos. Ele faz uma lista de coisas ali que eles precisam fazer antes que Bernardo vá embora. E ao passar esse tempo juntos, os dois descobrem que, muito além da amizade, eles sentem algo mais um pelo outro. E é muito interessante acompanhar essa descoberta junto com eles e essa vivência ali do que passa a acontecer dali para frente. Os dois têm uma personalidade muito forte, muito marcada, os autores souberam fazer isso muito bem. Se eu não me engano, esse livro foi escrito em capítulos intercalados entre os autores, onde cada um deles escrevia sobre um personagem. E eu achei isso muito interessante. O enredo e a forma como tudo isso acontece também é bem emocionante e eu só posso recomendar para vocês. Outro livro imperdível dentro dessa temática é o Tipo Uma História de Amor, do Abd Nazemian, publicado pela HarperCollins. Só pela quantidade de marcações, vocês podem imaginar quanto eu gostei desse livro. E ele vem nos trazer a história de Reza, que é um jovem iraniano que se muda para Nova York com a mãe e com o padrasto. Ele já se sabe gay, mas ele tem muita dificuldade de lidar com isso e principalmente de assumir. Primeiro que ele tem muito medo de decepcionar a mãe e segundo porque ele tem pavor de contrair HIV, que é o vírus da vez, em Nova York dos anos 90, que é quando se passa esse livro. E é tido como a praga gay, é tido como o castigo que vem porque os gays não obedecem às leis de Deus, enfim. Tem toda uma questão aqui que envolve
religião, com as questões que envolvem a doença. E sem contar que na época a gente não tinha um tratamento como a gente tem hoje, né? Então ficou muito complicado para o Reza, sem informação nenhuma, lidar com isso. Achando até que apenas pelo fato de ser gay ele ia morrer com HIV. Então, assim, é uma história muito interessante. O personagem cresce muito durante a trama. Tem vários personagens secundários muito interessantes. E assim, é muito bonito, é triste também, mas é inspirador. Eu tive várias sensações lendo esse livro, tanto assim que eu gravei um vídeo inteirinho sobre ele, vou deixar aqui nos cards para vocês, para quem quiser ir acompanhar, corre lá e dá uma olhadinha nele também. Mais um livro dessa temática que me marcou bastante foi o 1 Milhão de Finais Felizes. Ele é do Vitor Martins e foi publicado pela Globo Out. Ele vem nos contar sobre Jonas, que é um jovem, ele é atendente de uma lanchonete, um destino muito diferente do que os pais queriam e imaginavam para ele. Ele quer ser escritor, então ele tem um caderninho de entrada de ideias, onde ele anota ali todas as ideias que surgem na cabeça dele para uma possível história de sucesso, que todo mundo vai querer ler, para agradar os leitores. O Jonas foi criado na igreja, mas já há muito tempo ele não se sente mais acolhido ali. Ele tem pais religiosos, os pais muito conservadores, a mãe extremamente religiosa, continua insistindo para ele frequentar a igreja. Ele sente esse vazio, esse distanciamento ali, né, dos pais, até que ele toma várias atitudes ali na vida dele que vão fazer com que ele enfrente muitas consequências complicadas, tristes. Então a gente acompanha toda essa história dele. E junto com isso tudo, ele desenvolve ali uma das ideias de histórias que estavam no seu caderninho de entrada de ideias. Então é muito legal porque a gente vê as duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. A do Jonas, que é o personagem principal, e paralelamente a dos personagens ali do livro que ele está escrevendo. Então é muito interessante. Esse livro também é repleto de personagens secundários muito legais, aborda outros temas como amizades. E o que eu mais gostei foi que aqui a gente tem uma história com personagens completos. Então a gente não vai ver só a parte da sexualidade do Jonas. A gente vai ver tudo que permeia a vida dele, todas as relações familiares. A gente vai acompanhar várias questões ali que ele tem mal resolvidas, tanto na família quanto na vida em geral. Também vai ter a parte do romance, claro, que vai ser muito interessante, só que eu não posso falar nada aqui para não dar nenhum spoiler para vocês. E vai ter a conclusão, nós vamos ter a conclusão das duas histórias, tanto a do Jonas quanto a do livro que ele escreve, praticamente juntas lá no final do livro. O autor conseguiu fazer com que eu me prendesse, assim, brilhantemente, né? Eu fiquei presa à trama, à história, é um livro que me tocou bastante. Eu li no final do ano passado, quando eu já não esperava mais nada, assim, de leituras boas enfim, fui sem expectativa nenhuma e ele entrou simplesmente para minha lista das melhores leituras de 2020. Então eu recomendo muito para vocês. O Vitor, ele conseguiu com brilhantismo abordar a questão da religiosidade de uma maneira muito respeitosa e isso só engrandeceu o livro ainda mais. Fica aqui a minha recomendação para vocês. Eu também não posso deixar de indicar para vocês o livro Jorge, do Alex Gino, publicado pela Galera Júnior, que de pequeno só tem o tamanho. Ele tem 100 e poucas páginas, mas ele é muito interessante. É um livro voltado para um público mais jovem, né? Talvez aí até adolescente, pré-adolescente, e vem trazer a história de uma menina que nasceu no corpo de menino. E o personagem, ele tem muita dificuldade ali para se expressar, morre de medo também de que a mãe descubra, até que num trabalho da escola, que é apresentar uma peça de teatro, a ele é negado que ele faça um papel que é feminino na história. E daí ele bola um plano para que as coisas possam acontecer. Eu não posso dar muitos detalhes e é muito interessante. Aqui a gente acompanha como, mesmo sendo ainda uma criança, a pessoa sofre demais da conta quando ela não se identifica com o corpo no qual ela nasceu. E eu acho que essa é a principal questão aí para as pessoas transexuais. Por isso a importância de todo mundo se informar a respeito, de todo mundo respeitar, né? Mas isso tudo é feito de forma muito leve no livro, mesmo que bastante sofrida. Eu li e falava, gente, não é possível.
Atualmente, como eu li As Coisas Como Elas São, da Laurie Frankel, eu até fiz vídeo aqui no canal também sobre ele, vou deixar aqui nos cards. Eu noto semelhança entre os dois livros, embora George seja voltado para um outro público, né, que é mais jovem, e As Coisas Como Elas São já é voltado para um público mais adulto. Porém, os dois livros trazem muitas semelhanças, e esse George é muito interessante para o trabalho com crianças, com jovens de maneira geral, adolescentes, pré-adolescentes, porque ele tem essa leveza, ele não se aprofunda tanto nos temas, mas ao mesmo tempo ele nos dá uma noção da dificuldade em se reconhecer, em se assumir, em viver num corpo com o qual você não se identifica. Então é muito interessante, fica a minha recomendação para vocês. E você curte esse tema? Me conta um pouquinho, você já leu alguma coisa nessa temática? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que as recomendações agradem vocês. E conto com vocês também na luta contra a homofobia, né? Porque afinal foi esse tema que motivou para que eu trouxesse essas indicações para vocês, tá bom? Minha gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.